E aí, tudo certo? Reta final de preparação para concurso. A gente sabe que dominar a jurisprudência é um desafio e tanto, né? Especialmente em direito empresarial, que tem muito detalhe, muita decisão, que parece que vai contra a nossa intuição. Mas é para isso que a gente está aqui. Neste nosso papo, vamos desarmar 4 das pegadinhas mais clássicas que a FGV adora colocar na prova, todas elas baseadas em entendimentos do STJ. O objetivo é bem simples, entender como o tema costuma cair para que, se aparecer de novo, a questão já esteja no papo. Então, bora lá! Vamos começar com uma situação que, olha, gera uma confusão danada. Pensa comigo. A dívida foi protestada, o devedor finalmente vai lá e paga. E aí, quem é que tem a obrigação de ir no cartório e dar baixa nesse protesto? O raciocínio mais óbvio, aquele que derruba muita gente boa, é o seguinte: ué, se eu paguei a dívida, o credor, que já está com dinheiro no bolso, tem que limpar o meu nome. Faz todo sentido, né? Só que, em matéria de prova, a nossa lógica tem que estar afinada com a da jurisprudência. E é exatamente aí que a banca monta a armadilha. Por mais que esse raciocínio pareça super correto, ele está errado segundo o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou. E olha só que interessante a decisão do STJ. Bem direto ao ponto, o tribunal definiu, lá no tema 725, que o maior interessado em ter o nome limpo é o próprio devedor. Portanto, a iniciativa de cancelar o protesto depois de pagar a dívida é dele. Uma coisa é o credor receber, outra é ele ter a obrigação de correr atrás disso. Então, para fixar para a prova, a regra é que o ônus é do devedor. Tem exceção? Tem, se o contrato falar com todas as letras que a obrigação é do credor. E o credor ele tem um dever, que é fornecer a carta de anuência, mas só se o devedor pedir. E agora atenção máxima na grande pegadinha. Não vai confundir protesto em cartório com negativação no Serasa ou SPC, hein? Nesses casos, a obrigação de tirar o nome do cadastro é do credor e em 5 dias. Bora para o nosso segundo tema quente. Títulos de crédito rural e as garantias deles. Mais especificamente, o aval. Aqui a FGV adora explorar as pequenas diferenças entre os títulos. O erro mais comum aqui é simplificar demais. A pessoa lembra que existe uma regra que anula o aval de pessoa física em título rural e pronto, sai aplicando isso para tudo, sem distinção. E, de novo, essa generalização é o caminho mais curto para errar a questão. A realidade é um pouquinho mais complexa, porque o STJ faz uma distinção fundamental entre os tipos de títulos, e é isso que a gente precisa dominar. E aqui fica tudo cristalino. Dá uma olhada nessa tabela. Para a cédula de crédito rural, a famosa CCR, o aval dado por pessoa física é totalmente válido. Agora, para a nota promissória rural e para a duplicata rural, a regra geral é a nulidade desse aval. Guardar essa diferença vale ouro na hora da prova. Tá, mas por que essa diferença toda? Entendeu por que ajuda a gente a memorizar, né? O STJ entendeu que a cédula de crédito rural é uma ferramenta essencial para o financiamento da atividade. Se proibissem o aval de pessoa física nela, o pequeno produtor ia ter uma dificuldade muito maior para conseguir crédito. Ou seja, a decisão tem um pé na política de fomento ao agronegócio. Vamos para o terceiro ponto, um tema que teve uma mudança legislativa e de jurisprudência gigantesca, a exigência de certidões fiscais na recuperação judicial. Olha, isso aqui tem cheiro de prova. Antigamente, antes da grande mudança, a jurisprudência era bem mais maleável. Com base no princípio da preservação da empresa, era comum os juízes dispensarem a apresentação das certidões negativas de débito fiscal. Eles entendiam que essa exigência podia acabar matando a empresa, impedindo a recuperação. Só que aí veio a Lei 14.112 de 2020 e virou o jogo completamente. O que antes era flexibilizado, hoje é uma exigência expressa na lei, é obrigatório para conceder a recuperação judicial, a empresa tem que apresentar a certidão negativa de débitos, ou pelo menos a positiva com efeitos de negativa. E por que essa mudança tão radical? Porque a lei nova não só criou a obrigação, ela deu as ferramentas. Foram criados mecanismos de parcelamento e transação tributária pensados para a situação de crise da empresa. Com isso, acabou aquela justificativa de que a exigência era impossível de cumprir. Agora, existe um caminho para regularizar a situação fiscal. E o nosso último ponto, talvez um dos mais complexos e uma grande aposta para as provas, a classificação dos honorários de advogado na falência. Saber se o crédito é concursal ou extraconcursal muda tudo. A grande dúvida é essa aqui. O advogado que trabalhou para a empresa antes dela pedir recuperação judicial vai receber da mesma forma que aquele que trabalhou durante a recuperação ou até depois que a falência foi decretada? A resposta é um gigantesco não.
Para entender isso, a gente precisa ter esses dois conceitos na cabeça. Crédito concursal é aquele que entra na fila comum de pagamento da falência, seguindo a ordem lá do artigo 83. Já o crédito extraconcursal é pago com prioridade, antes de quase todo mundo, como diz o artigo 84. Acredite, ser um ou outro muda o jogo completamente. E aqui está a regra de ouro. O que define tudo é o momento em que o serviço foi prestado. Se o serviço foi antes do pedido de RJ, o crédito é concursal, vai para a fila. Se foi durante a RJ ou depois da decretação da falência, o crédito é extraconcursal, pago com prioridade máxima. O STJ entende que isso é um jeito de incentivar que os profissionais continuem ajudando a empresa, mesmo quando ela já está em crise. E muita atenção neste detalhe que a banca simplesmente adora cobrar. Aqueles honorários que são concursais, eles são equiparados aos créditos trabalhistas e tem um limite de 150 salários mínimos de preferência. O que passar disso vira crédito quirografário, lá para o fim da fila. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa limitação não se aplica aos honorários extraconcursais. Esses são pagos integralmente, com prioridade, sem esse teto. Bom, chegamos ao final do nosso papo. O que a gente viu aqui é que, em direito empresarial, o detalhe, a exceção e o entendimento mais recente do STJ são o que separam o acerto do erro na prova. Então, bora recapitular rapidinho os 4 pontos-chave. Protesto pago, o devedor que tem que cancelar. Aval rural de pessoa física, válido na CCR, mas como regra, nulo na NPR e DR. Certidão da recuperação judicial, hoje é obrigatória. E honorários na falência. O momento do serviço é que define se é concursal ou extraconcursal. Guarda isso aí que é importante. Essa frase resume perfeitamente como está o cenário dos concursos hoje. Não adianta mais só saber a lei seca. É preciso dominar as teses do STJ, os temas repetitivos, as decisões que estão moldando a aplicação do direito no dia a dia. O estudo tem que ser direcionado, tem que ser profundo. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A jurisprudência está sempre mudando, sempre cheia de decisões que desafiam o nosso senso comum. Ficar de olho nisso não é só um diferencial, é uma necessidade. Então continue investigando, continue questionando, porque é nesse detalhe que a sua aprovação pode estar. Força aí na reta final e bons estudos!